Pessoal, boa noite. Estamos aqui para iniciar a aula magna do semestre do Programa de Comunicação e Semiótica, que está fazendo 50 anos. Nós estamos já há um ano comemorando os 50 anos. Esse ano vai ter a Composa aqui, em julho. Então, estamos em clima de festa. Hoje, a aula magna será com a professora Raquel Recuero, que é professora do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas e pesquisadora do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autora de vários livros sobre as redes sociais. Nós convidamos a Raquel porque ela é uma grande especialista brasileira e também com enfoque internacional no estudo das redes, dos métodos de estudo das redes. Então, nós convidamos a Raquel para falar um pouco sobre os métodos de estudo nas redes, e tanto quantitativos como qualitativos. A Raquel tem longa experiência. Eu vou pedir, inclusive, para ela, antes de começar a palestra, contar um pouquinho sobre os últimos projetos dela, para vocês conhecerem um pouco. Então, passo, então, a palavra para a Raquel Recuero. Raquel, boa noite. Boa noite, Aidar. Boa noite, Lúcia. Boa noite, pessoal. Eu queria começar agradecendo muito o convite para estar aqui hoje com vocês. É uma honra, né, e um prazer estar aqui. E eu não sei se eu já vou agora começando, ou se a gente ainda vai esperar a Lúcia. É verdade, a Lúcia que vai fazer o debate. Eu que não apresentei a Lúcia, né? Desculpe, Lúcia. Imagina, tá. A professora Lúcia Leão é nossa trabalha tão junto, né? Que parece até estranho apresentar, né? Verdade. Professora Lúcia Leão é coordenadora do Programa de Comunicação e Semiótica, também trabalha muito com essas questões de hipermídia, de redes, então ela que vai fazer o debate com a professora Raquel. Raquel, muito obrigado pela tua presença, é muito bom ter você aqui. Aliás, Raquel, também não falei, mas é uma das grandes pareceristas da nossa revista Galáxia. Então, vamos lá, Raquel. Conta um pouquinho primeiro dos seus projetos, de você, da tua relação com as redes, né? Como é que você chegou nessa encrenca? Bom, então, para contar um pouquinho, rapidinho, né, da minha trajetória, eu comecei a me interessar pelo estudo dos grupos sociais quando eu ainda estava na graduação, porque na minha faculdade, na época, chegou a internet. Então, para vocês verem como eu sou velha, chegou a internet. E aí nós fomos, eu e outros colegas, todos entusiasmados, que negócio é esse de internet e tal, a começar a ver o que dava para fazer. E uma das coisas que imediatamente chamou a minha atenção era como que esses espaços estavam influenciando as nossas relações, porque foi uma das primeiras coisas que a gente notava o pessoal experimentar. Então, eu comecei a trabalhar com comunidades virtuais, né, nessa época. Depois, eu fui migrando um pouquinho mais para o estudo das redes, né, a partir do surgimento dos chamados sites de redes sociais, lá em 2003, 2002. E a partir daí, todos os fenômenos que estavam relacionados, né, com essa discussão nesses espaços começaram a chamar a minha atenção, né, me eram muito caros, e eu comecei a trabalhar com isso. Atualmente, eu até vou dar um spoilerzinho do que eu vou falar daqui a pouco, mas atualmente a gente está, o meu grupo de pesquisa, né, a gente está muito focado no estudo de duas linhas principais. Uma é o espalhamento dos discursos de ódio, os discursos da violência na rede, e o outro é o espalhamento dos discursos desinformativos na rede, né, porque, evidentemente, quando começou a pandemia, a gente já trabalhava com discurso desinformativo há um tempo, né, em contextos políticos, mas quando iniciou a pandemia, a gente ficou muito mais, né, estimulado e preocupado, porque a gente também queria oferecer uma contribuição, né, nesse sentido, e a gente foi estudar os discursos informativos sobre Covid, onde a gente já tem uma produção que eu até vou falar um pouquinho para vocês aqui como exemplo, né, da aplicação de alguns métodos. Então, se eu já posso começar, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, pode ser? Tem algumas questões, né, Raquel? Também querendo agradecer sua presença, super importante você estar com a gente.
você sempre está com a gente, sabe, Raquel? A gente tem a sua produção, a sua pesquisa, que tem sido usada em várias disciplinas, principalmente na disciplina de seminário de pesquisa, que é onde os alunos param para refletir sobre método, sobre produção de conhecimento, e essa questão de pesquisar a internet, a gente sabe o quanto isso é novo, né? E eu queria até, eu brinquei com você no começo, quando a gente estava esperando a Aidar, né, que aquele livro, ele abriu muitas portas, é um livro pioneiro, né, métodos de pesquisa para a internet. E eu lembro que a gente estava tendo um encontro, se não me engano, foi no ano do lançamento, e eu pensei comigo, nossa, essas 3 autoras, elas estão dando o start, né, dando o chão, para que a gente tenha aqui pesquisadores também discutindo a questão do método e que não tenham medo de lidar com com Big Data, né, porque a pesquisa qualitativa, ela não foi ensinada, pelo menos eu, quando eu fiz meu mestrado e doutorado, eu sou mais velha que você, né, então, assim, eu lembro que na época, o Aidar comentou da hipermídia, eu comecei em 89, né, já estava discutindo hipertexto, fui aluna do Júlio Plazzi, nosso programa tem essa história muito bonita, né, e com Arlindo Machado a gente montou um laboratório de hipermídia, enfim. E eu lembro que quando a gente começou a ter condições de fazer pesquisa quantitativa, né, com os Big Data e tal, eu já tinha acabado o doutorado, então eu fui aprendendo mesmo na orientação, né, e eu lembro quanto foi importante esse livro, então para nós realmente é uma alegria, é uma oportunidade de diálogo valiosa, nossos alunos também, eu estou falando em nome deles, hoje tivemos reuniões, estou muito feliz que você teve esse tempo, nessa vida doida que a gente está tendo, né, de estar aqui com a gente, era só isso que eu queria falar para começar, obrigada, viu? Muito obrigada, Lúcia, pelo carinho, né? Eu já tinha falado no início, mas é um programa que está fazendo 50 anos, é um programa pioneiro no Brasil, né? Quem não ouviu falar do programa da PUC São Paulo, não leu vocês, não leu os autores, quer dizer, eu até vou citar algumas pessoas aqui, mas, assim, é muito, muito legal, assim, poder estar conversando hoje com vocês sobre isso. Então, para começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela, rapidinho, né? Vamos ver aqui se está aparecendo para vocês. Perfeito. Então, assim, ó, gente, eu tinha pensado em falar uma série de coisas, não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou tentar ser bem pontual e focar nas coisas que eu acho que são bastante importantes. Então, rapidamente, eu vou apresentar alguns conceitos, só para a gente estar na mesma página e entender de onde que eu estou falando. Vou falar um pouquinho da pesquisa em plataformas digitais e mídias sociais, dos métodos, e vou falar um pouquinho da nossa perspectiva. Então, como que a gente tem usado esses métodos, como que vocês podem usar esses métodos, e vou terminar falando dos desafios, né, que não são poucos, das pesquisas aplicadas no Brasil hoje. Então, assim, o contexto são justamente os conceitos básicos, tá? Então, eu vou dizer, assim, alguns conceitos que eu trabalho, redes sociais online. Eu trabalho com essa ideia como uma tradução das estruturas sociais, né? Então, não é que a rede social online ela é diferente do offline, mas ela não é igual. Como assim, Raquel? Como é diferente, mas não é igual? Ela é uma tradução, ela é uma adaptação. Por exemplo, laços sociais no espaço online, eles nunca se desgastam, eles existem para sempre. A gente adiciona as pessoas no Facebook, elas lá ficam para sempre, né? Vocês adicionam alguém no WhatsApp, depois já tentaram apagar, é muito complicado, fica arquivado. E se a pessoa um dia resolve contatar de novo, vocês olham para aquele número e dizem, oi, quem é essa pessoa? Porque esse laço, né, ele está sempre ali, ele não se desfaz. Então, não é exatamente como no espaço offline, onde os laços sociais que a gente estabelece se desgastam com o tempo. Se a gente para de falar com alguém, daqui a pouco não existe mais interação ali, não existe mais comunicação, né? Eu também gosto muito do conceito de plataformas digitais, né, que o Carlos D'Andrea da UFMG tem trabalhado, ele até lançou um livro sobre isso ultimamente, que são, eu vou falar espaços no sentido de ciberespaço, que a Sueli Fragoso também trabalha e outros teóricos,
tá? Mas que são esses espaços que compreendem uma série de coisas, compreendem os aplicativos, os sites e as APIs. Por que eu não estou mais usando o site de rede social quando eu estou me referindo a esses lugares onde essas redes vão se constituir? Porque hoje o nosso principal sistema de acesso é esse aqui, né? É o celular. E ele vai trabalhar com outras formas de acesso, que não são necessariamente acesso web, né? Que são os aplicativos, e a gente vai ter as APIs dessas ferramentas que vão gerar uma outra série de questões que vocês já conhecem, como as questões de governança algorítmica, de capitalismo de dados, né? Que são coisas importantíssimas para a gente pensar. Então, eu acho que esse conceito ele tem dado mais conta desse substrato onde essas coisas estão acontecendo do que o conceito de site de rede social. E eu gosto muito do conceito de mídia social, embora eu acho que é uma palavra horrível, mídia social. Tá, eu sei, é horrível. Mas, infelizmente, é o que temos. Se popularizou de tal maneira que eu não vejo um modo de se construir um outro conceito aí que vai fazer sentido para as pessoas. A mídia social, para mim, ela é uma coisa emergente em cima dessas redes, nessas plataformas. Então, eu vou ter essa tradução nos grupos sociais, eu tenho as pessoas, certo? Eu tenho a plataforma ali, onde as pessoas estão interagindo, e essa interação nessas plataformas vai gerar um tipo diferente de mediação, aonde eu vou ter informações que vão ser propagadas e informações que vão ser apagadas com base na percepção das pessoas do que é ou não é importante, e é uma percepção coletiva, certo? Não sou eu sozinho que decido o que vai ter visibilidade e o que não vai ter, e isso acaba trazendo discussões, trazendo problemas e trazendo questões que, para mim, são típicas da nossa área da comunicação. Bom, falando um pouquinho sobre a pesquisa em mídia social no Brasil, eu não posso deixar de falar, né, nos antecedentes. Então, a pesquisa nessa área é uma pesquisa que vai surgir principalmente em outros espaços do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem também pesquisas pioneiras que trazem conceitos que são extremamente relevantes, que não foram trabalhados no exterior, né? O trabalho, inclusive, do Trivinho, aí da PUC São Paulo, né, do André Lemos, que tem um livro chamado Cibercultura, do Rudiger, que faz uma crítica, né, a esse conceito, e de outros autores, né, o Eric Felinto, enfim, que vão trazer o que é essa ideia de cibercultura, de tecnologias da comunicação e da informação, como é que esses negócios entraram no Brasil, como é que a gente pode analisar isso criticamente. Então, a pesquisa vai começar muito por esse viés teórico-crítico, e com o tempo, certo, a pesquisa vai passar também a ter um viés de pesquisa aplicada, ou seja, de pesquisa que vai olhar mais para a questão da exploração, discussão e análise desses fenômenos a partir de elementos empíricos. E aí, nesse espaço aí, desse caldo, né, dessa cibercultura, dessas tecnologias que geraram essa cultura cibernética, a gente vai ter, então, também o surgimento, né, dessa pesquisa que vai focar especificamente esse fenômeno que é emergente dessas redes sociais nesses espaços, que é o fenômeno da mídia social particularmente. Então, aí a gente vai ter outros autores, né, que tem mais recentemente, como o D'André, o Malini, né, o pessoal do Labic, enfim, de outros espaços, que têm se preocupado com isso e que têm trazido, talvez, mais para a nossa área, essa visão de Big Data. Embora reparem que Big Data é uma coisa tensa, né? O que é Big no Data? É o quê? É milhões? É centenas? Então, é um conceito complicado, né? Mas é um conceito que diz que a gente, pela primeira vez, está olhando para rastros digitais, para rastros que são deixados nessas ferramentas e que são construídos por milhares de pessoas, que é uma coisa que a gente nunca teve possibilidade de fazer antes. Então, essa área que tem surgido desses dados digitais, que para mim é uma área que é inicialmente, fundamentalmente, uma área que é um problema, que é uma questão de comunicação, certo? Ela vai estar sendo cada vez mais apropriada por outras áreas. Então, hoje a gente tem várias áreas entrando nessa questão dos estudos de mídia social, né, dos estudos da mediação e da mediatização desses espaços, e chamando isso com outros nomes. Por exemplo, o pessoal da computação tem trazido essas questões para dentro de uma área de exatas, né, chamando isso de ciência social computacional.
Vão ter outras áreas também que têm entrado nessas discussões e que têm também nomeado como seu campo, tá? A pesquisa em mídias sociais, e eu não acho que isso é necessariamente ruim, tá? Eu acho que isso é bom. Eu acho que ter contribuições de outras áreas nos ajuda a entender melhor o fenômeno, mas parece que às vezes está faltando um pouquinho a comunicação chegar lá e dizer, olha, a gente pesquisa isso há muito tempo, deixem que a gente fale também. E me parece que às vezes dá um apagamento da pesquisa que é produzida, né, pelos nossos colegas, então, que estão olhando para esses fenômenos do digital no Brasil. Quais são os objetos desse tipo de pesquisa? Então, são objetos decorrentes das apropriações simbólicas gerais, né, dessas plataformas digitais. E, para mim, o que caracteriza esse campo aqui, coloquei muitas aspas, tá? Porque não é exatamente um campo, mas é digamos, um campo emergente, né? São as práticas, os efeitos e as críticas da mediação dessas relações sociais e processos comunicacionais nessas plataformas. Então, uma série de fenômenos que a gente se depara hoje são fenômenos comunicacionais e que a gente precisa olhar, que são decorrentes desse espaço, onde os meios influenciam as relações, influenciam a sociedade de uma maneira talvez muito maior do que a gente já tenha visto em momentos anteriores. Bom, e aí, Raquel, e os métodos? Tu não ia falar de métodos? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho dos métodos que são principalmente usados, né, para a gente fazer esse tipo de pesquisa. Então, assim, tem as pesquisas qualitativas, tá? Que geralmente elas estão preocupadas em observar os fenômenos da mídia social em estudos de caso que são mais pontuais, mas são observados em profundidade, certo? Isso é extremamente importante. A gente precisa entender esses fenômenos, não só numa visão horizontalizada, por exemplo, que o método quantitativo vai oferecer, mas em uma visão de profundidade, para a gente entender exatamente que impactos, né, esses fenômenos que a gente está observando têm no microcosmos, né? E aí a gente tem uma série de abordagens que têm sido bastante utilizadas no Brasil, que são abordagens de viés etnográfico, certo? Que vão trazer muito da vivência do pesquisador num determinado espaço, numa certa imersão. Então, tem muitos estudos de fãs, né, de processos comunicativos de fãs. Vocês estão vendo aí o Big Brother, né, fazendo um agendamento das discussões no Brasil, especialmente através da mídia social. Tem muitas pessoas estudando isso a partir de um viés etnográfico, onde eu estou imerso naquele grupo de fãs, eu estou imerso naquela conversação e eu vou usando, né, técnicas da etnografia para trazer os resultados da minha pesquisa. Também vou ter abordagens discursivas, de estudos do discurso, né, que estão um pouco mais focados com estudos de linguagem, tem mais a ver com a semiótica, e as chamadas abordagens cartográficas, né, que tem um outro viés mais deleuziano, mas que são igualmente qualitativas e contribuem, né, para essa discussão. A gente também tem pesquisas que têm um viés mais quantitativo, tá? O viés mais quantitativo é um viés mais horizontal, é mais numérica a minha reflexão, eu estou usando métricas, eu estou preocupado em descrever um fenômeno de um ponto de vista mais abrangente e menos em profundidade. E aí a gente tem uma série de métodos que hoje são usados no Brasil, também não vou aqui dar conta de todos, né? Mas a gente tem muita análise de redes, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Tem a chamada cartografia das controvérsias, certo? Que o pessoal que trabalha com Latour tem usado. E a gente tem muita análise de conteúdo de viés quantitativo, que também tem sido usada. E aí a gente tem uma terceira linha, que é a minha favorita, que são as pesquisas com métodos mistos. Ou seja, são pesquisas que vão combinar abordagens quantitativas com abordagens qualitativas para tentar dar conta um pouquinho melhor desse fenômeno. Bom, aí eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva, da perspectiva do grupo de pesquisa, como é que a gente trabalha esses métodos, como é que a gente combina, e um pouquinho das pesquisas que a gente tem feito, que já era o que o Aidar queria que eu falasse no início, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais agora. Então, assim, a gente gosta de trabalhar com métodos mistos, e eu
acho que todo tipo de pesquisa que tenta ser ousada em termos metodológicos, que tenta fazer combinações, que tenta criar um modo de responder a sua questão de pesquisa, que dê conta dela, eu acho super legal. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. E a gente mistura coisas como análise crítica do discurso, né, principalmente a partir do Foucault, análise do discurso mediada por computador, que vem também da análise, do viés da análise crítica, certo? Que é diferente da análise do discurso que é mais usada no Brasil, que é a análise do discurso pechetiana, que é aquele viés francês. A gente também usa muita análise de redes, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A análise de redes é que permite que a gente faça essas imagens que vocês estão vendo aí do lado, que são chamadas grafos, né, que são representações dos dados da pesquisa. E a gente também usa análise de conteúdo, principalmente a partir do viés do Krippendorff, mas a gente também trabalha um pouquinho com a Bardin em alguns tipos de análise de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente usa análises computacionais e análises humanas. Tem pessoas analisando os dados e vendo se realmente os dados fazem sentido. Então, aí, a gente sempre recebe essas perguntas, assim, como é que coleta dados? Como é que analisa? Então, todo o método de pesquisa que vai trabalhar com dados precisa ter duas fases, certo? Eu preciso ter uma descrição da coleta de dados. Então, como que os meus dados foram coletados? De onde eles saíram? Porque o método de coleta, gente, ele vai ter vieses. Ele nunca vai ser perfeito. E quando a gente descreve como que a gente coletou os dados, as pessoas conseguem entender quais são os possíveis vieses, né, daqueles dados que eu peguei. Então, assim, ó, a gente tem coletado dados de mídia social através das chamadas APIs dessas ferramentas, tá? Que são, digamos, portas para programadores, que elas podem ser usadas por nós da comunicação, que não sabemos programação, através de programas. Por exemplo, tem um programa que eu gosto muito, que é o Node Excel, que é o primeiro que está escrito aí para vocês, que é um programa que funciona como uma camada em cima do Excel, né? Vocês conhecem Excel, Excel tem uma interface Windows, que é bem, né, fácil da gente entender, e ele cria uma abinha no Excel de vocês, e a partir daí vocês conseguem coletar dados de vários canais de mídia social e analisar esses dados de várias perspectivas, principalmente redes, tá? Mas dá para fazer outras coisas. Então, para mim, é o mais fácil e o mais legal, só que tem um limite de dados que ele coleta, e hoje ele só coleta mais dados numa versão paga, que infelizmente é uma droga, que vocês sabem, a desgraça que é o financiamento da pesquisa nas áreas de humanas e sociais no Brasil hoje. Então, tem se tornado quase proibitivo a gente fazer esse tipo de pesquisa, porque a gente não tem grana para pagar os programas, para pagar os servidores, né? A gente acaba tendo que pagar do bolso do pesquisador. Então, a gente usa o Node Excel, a gente também usa o Social Feed Manager, que é uma interface também que dá para instalar num servidor, né? Tem que ter um servidor, tem que ter alguma coisa que fique conectada coletando dados, tá, gente? Se vocês desligarem o computador quando está coletando dados, ele para de coletar. Então, a gente tem um servidorzinho que fica na nuvem que fica fazendo essas coletas. O Social Feed Manager é um programinha que dá para instalar lá e faz coleta de Twitter. O CrowdTangle, que é hoje, talvez, a ferramenta que está despontando nos estudos, é um site, digamos assim, que dá acesso à API do Facebook. Então, quase todas as universidades brasileiras hoje já têm esse acesso. Eu consegui para várias. Se a PUC não tem ainda, a gente pode tentar conseguir um acesso para vocês também, né, se for de interesse. O CrowdTangle, então, ele dá acesso aos dados do Facebook, Instagram e Reddit. Claro, gente, que são dados que estão na plataforma do CrowdTangle, não é um acesso direto ao Facebook. Então, ele tem alguns vieses. Muita gente também faz esse tipo de coleta no R, né, que é uma linguagem de programação, então isso não é muito fácil. Vocês têm que ter uma certa familiaridade com esse tipo de coisa, mas também dá para fazer. E é óbvio, a gente tem a coleta manual, né? Muitas pessoas no nosso grupo coletam o mesmo trabalho de formiguinha, vai lá, recorta e cola no Excel. Então, esse também é um método de coleta de dados, também é válido. E aí a gente tem, a partir, né, do nosso método de coleta, a gente tem as análises dos nossos dados, onde a gente geralmente usa uma combinação de métodos que eu vou apresentar para vocês rapidamente, para não usar todo o tempo, para a gente poder conversar. Então, assim, a gente gosta muito de análise de conteúdo. A análise de conteúdo, ela vai ter
geralmente um conjunto de classificação de dados, a gente usa muito para dados textuais, tá? Onde o foco é na criação de categorias que sejam abrangentes. Então, assim, análise de conteúdo é classificar e reclassificar. Então, várias camadas de classificação daqueles dados, aonde eu vou tentando criar, né, desde aquelas semelhanças no micro, eu vou tentando criar categorias cada vez mais amplas para dar conta, né, daquilo que eu estou tentando ver nos meus dados. Ela pode ser tanto quali quanto quanti, tem ferramentas para fazer análise de conteúdo quantitativo. Geralmente são ferramentas de foco lexical, né, onde a gente vai ter, por exemplo, as palavras que mais se repetem em um conjunto de dados, as duplas de palavras que mais se repetem, e aí a gente consegue fazer algumas inferências. Geralmente eu vou ter que ter na análise de conteúdo, se ela for quantitativa, e na qualitativa também codificadores, né, pessoas que fazem a codificação. O importante na análise de conteúdo é ser sistemático. Ela tem vários tipos de análise de conteúdo, né, o pessoal que leu a Bardan conhece. Temática, análise de frequência, análise lexical, né? Então, análise temática, eu estou procurando temas que se repetem no meu conteúdo. Se a gente estivesse olhando aí para o conteúdo do Big Brother, né, nas conversações sobre Big Brother que vocês têm no Twitter, quais são os temas que mais se repetem? Então, eu posso fazer isso com análise de conteúdo. Análise de frequência, quantas vezes determinadas palavras são usadas. Isso é super importante, eu vou falar para vocês daqui um pouquinho por quê. Ou até mesmo são as classes das palavras, o gênero das palavras que são usadas também é super importante, porque nos dá pistas sobre o que as pessoas estão dizendo. A análise de conteúdo, geralmente, ela vai ser feita com mais de um codificador, para a gente ter um cálculo de confiabilidade, ou seja, a gente vai analisar, a gente vai fazer um Krippendorff, um alfa de Krippendorff, ou alguma coisa desse tipo, para a gente ver qual é a chance daquela classificação que meus 2 codificadores, ou 3 ou 4, geralmente se trabalha com no máximo 3, tá? Mas vai que vocês queiram ter mais. Diga qual é a chance dessa classificação que está coincidente não ser aleatória. Então, isso é importante para a gente, porque vai dizer, não, olha, chance de ser aleatória ela é muito pequena. Então, é realmente, a partir dos parâmetros que foram setados, essa análise de conteúdo que vocês fizeram faz sentido. Então, isso é bem importante e nos traz questões muito legais da gente pensar, que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. A gente também gosta muito de trabalhar com análise do discurso. A base de toda a análise do discurso está muito no Foucault, tá? E no conceito de formação discursiva, que eu vou falar rapidamente aqui. O que é a formação discursiva, né? Parece uma coisa chique, assim, diferente. Mas, assim, para o Foucault é importantíssimo a gente pensar não só nos ditos, nas coisas que estão faladas ou escritas, no caso da internet, mas em como esses conjuntos de coisas que são ditas refletem o que ele chama de formações discursivas. O Stuart Hall vai falar em ideologia, né, daquilo que as pessoas estão dizendo. Então, o discurso ele tem algumas qualidades que são importantes para a gente pensar. A primeira delas é que o discurso se naturaliza, ou seja, as pessoas escutam tantas vezes a mesma coisa que elas acham que aquilo é normal. Elas não param para fazer uma análise crítica daquilo que está sendo dito. Então, preconceitos são comumente naturalizados nos discursos. E é muito importante a gente olhar com esse viés para a gente entender o que está escondido nas palavras. Né? Que as palavras elas não são inocentes. Elas têm elementos ali daquele contexto que estão sendo explícitos ali. Então, vocês, por exemplo, viram aí toda uma discussão do Big Brother, vou usar o Big Brother de novo como exemplo, né, sobre racismo nos últimos dias. E é importantíssimo vocês lerem esses discursos e como as pessoas, quando elas são acusadas de racismo, né, de terem dito algo que fere outras pessoas, elas tentam minimizar aquilo, né, porque eu não sou racista, mas... Repara que quando eu digo que eu não sou racista, mas... Né, o meu mas já está invalidando o que eu estou dizendo, porque ele é uma contradição daquilo que eu estou dizendo. Então, o discurso permite que a gente faça muitos desses estudos, né, que eu acho que são extremamente legais para a gente pensar o que está além do dito. E a gente usa muito a análise de redes sociais também, né, a análise de redes, que é um viés mais quantitativo e estruturalista, onde o foco vai estar na estrutura de uma determinada conversação, de uma determinada interação, de um determinado evento daquele espaço, né, da mídia social.
e vai estar muito focada em métricas. Então, o que a gente vai fazer na análise de redes é mapear, por exemplo, uma conversação, que vai aparecer esse mapinha bonitinho que vocês estão vendo aí, por exemplo, esse azulzinho, onde eu tenho bolinhas que podem representar o que eu quiser e conexões que podem representar o que eu quiser, mas que nesse caso especificamente representam as bolinhas são contas no Twitter e as conexões são citações dessas contas. Então, cada vez que tem um retweet ali, vai aparecer uma conexãozinha. Então, isso vai me mostrar como que determinadas conversações vão acontecer nos espaços da mídia social e qual o formato dessa rede vai me dar pistas também de como que os conteúdos estão circulando aí. Vocês estão vendo que tem um outro mapinha ali, né, com uma rede vermelha e uma rede azul, que é um mapa que a gente estava usando para representar a polarização na discussão. O que é a polarização? Quando eu estou mapeando uma determinada conversa, uma determinada rede especificamente, e naquele momento eu tenho, falando sobre a mesma coisa, dois grupos que se afastam, ou seja, que tem mais conexões entre eles, dentro dos grupos, do que conectando esses grupos, então os grupos se afastam, significa que eu tenho uma conversação aqui e uma conversação aqui, que elas não estão se citando. E isso me dá pistas sobre o fato de que quem está nesse grupo não está ouvindo, não está vendo o que quem está nesse grupo está falando. Esse formato polarizado ele é extremamente comum em conversações políticas, ele é extremamente comum em conversações sobre Covid, e vai nos mostrar, entre outras coisas, que determinados conteúdos que circulam num grupo não circulam no outro. Por exemplo, checagem, fact-checking, que circula num grupo, não circula no grupo, onde circula desgraça a desinformação. Então, eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, só para dar um exemplo, mas esse tipo de estudo, ele me ajuda a entender, por exemplo, quem são os nós mais importantes aqui, aqueles que são mais citados, para eu entender, talvez, como esse sujeito que está aqui influencia essa conversação, influencia essa rede, e muitas vezes consegue manipular essa discussão. Eu vou entender como que esses conteúdos circulam. Então, a análise de redes, ela permite aí que a gente veja uma série de coisas que, para nós, nos nossos estudos, têm sido muito interessantes. Ela parece super difícil, mas ela não é. É uma questão, uma curva de aprendizado um pouquinho difícil no início, mas em seguida que vocês pegam o jeito, vocês vão. E também a gente usa software para isso, a gente usa o Node Excel é um, o Geph é o outro, que dá para usar. E a gente tem tentado fazer alguns cursos, né, inclusive nosso grupo de pesquisa, tentando permitir que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Bom, mas indo adiante, porque eu não tenho muito tempo, alguns exemplos de usos desses métodos, que são trabalhos que a gente tem feito hoje. Eu vou falar particularmente da desinformação na mídia social e o Covid no Brasil, que eu acho que é um tema importantíssimo que a gente precisa entender. Que de nada adianta a gente ter órgãos de saúde tentando dizer para as pessoas uma coisa se a gente tem um contradiscurso que está dizendo o contrário, que está circulando mais. Então, assim, o que a gente fez aqui? Esse aqui é um estudo bem pontual, onde a gente analisou a desinformação sobre Covid no Brasil. Esse mapinha que vocês estão vendo aí é o Twitter. Foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez no ano passado. E uma das coisas que a gente notou é que a desinformação sobre Covid usava o mesmo caminho, os mesmos nós e as mesmas conexões que a desinformação eleitoral tinha usado. Então, os mesmos caminhos de desinformação que apareceram na eleição de 2018 estavam aparecendo agora no Covid. Por quê? Aí a gente foi olhar para o conteúdo que estava circulando. E a gente viu que esse conteúdo tinha um forte alinhamento político. Então, ao invés de falar do vírus e da pandemia como um problema de saúde pública, se falava como um problema político. Então, aquele negócio de dizer para as pessoas, se usa máscara, tu é do partido X, está torcendo para o time tal. Se não usar, tu está torcendo para o outro time. Então, acaba sendo uma questão que não é coletiva, não é de saúde pública, e é simplesmente política partidária, tá? E a desinformação tem uma relação fortíssima com a extrema-direita, né? Isso tem sido mostrado no mundo inteiro, não só no Brasil. E ela vai sendo usada aí, né, como um mecanismo de apoio político, principalmente para o presidente, e que acaba tentando influenciar a opinião pública, tá? Então, a gente vai vendo uma polarização do discurso. Vocês estão vendo aí os grupinhos, né? O grupinho vermelho e o grupinho azul. Vejam como vai aumentando.
Especificamente, esses mapas são sobre a ideia de que a hidroxicloroquina era uma cura, né, para o coronavírus lá. E a gente vai vendo que os grupos azuis difundem a checagem, né, os dados da OMS, e os grupos vermelhos difundem o discurso de que era cura, e isso aí, vão tomar loucamente esse remédio. Bem, aqui é um outro trabalho, esse aqui está focado no Facebook, a gente está analisando aí a circulação de links, certo? Links de jornais e links desinformativos, e a gente vai ver a mesma coisa, vocês estão vendo aí o mapinha da polarização, o que circula num grupo não circula no outro. E esse aqui a gente vai ver direto o que é fact-checking, o que é checagem, não circula onde circula essa desinformação, né, que alguns chamam de fake news. E a gente vai ver que tem todo um contexto neste conteúdo que vai fazer com que esse tipo de desinformação seja vendido para as pessoas, não como um conteúdo falso, mas como uma leitura alternativa dos fatos. Então, é assim, o que não querem que vocês saibam. Na verdade, a mídia está manipulando vocês. Esse fato aqui, na verdade, a gente pode ler ele com essa outra visão aqui. Então, a gente vai ver que tem muito conteúdo enganoso circulando que vai colocar essa questão. E é difícil o fact-checking contrapor isso. Ele não consegue circular direito ali. Então, esse é um outro trabalho que a gente usou, análise de redes e análise de conteúdo. Aqui, especificamente sobre vacina, para mostrar um pouquinho da questão do discurso para vocês, a gente estava nesse trabalho aqui tentando entender o discurso sobre as vacinas lá no final do ano. E uma das coisas que era chave nesse discurso era o enquadramento da vacina como algo que tinha nacionalidade. Então, vejam só, a vacina, se ela era dos Estados Unidos, bom, aí é legal. Se ela é da Europa, bom, daí é legal. Se ela é da China, não dá, né? Se ela é da Rússia, não tem como. Então, ao invés de eu falar, gente, vacina, o que mais associava o conceito de vacina nas falas das pessoas era o fato de que era uma vacina chinesa. Então, esse era o primeiro ponto. Se era chinesa, não era confiável. Então, era a vacina chinesa e a vacina do Dória. E o segundo ponto que foi levantado com muita força era a obrigatoriedade da vacina. Então, essas três coisas andavam juntas com o conceito de vacina. E é impressionante que a gente tem autoridades públicas que faziam manifestações, como essa manifestação que está aqui do lado, dizendo não há registro histórico de pandemia de um novo vírus que termina com vacina. Isso só acontece com a imunidade de rebanho, independentemente da vacina. Né? Não temos nenhum tipo de vacina que jamais acabou com nenhum tipo de pandemia ou doença no Brasil, né? Sarampo, pólio, imagina, nada disso foi vencido com vacina. Esta vacina, né, precisa ser muito bem testada e segura para prevenir um futuro surto. Leiam o que dizem os cientistas. Então, quem fez esse tweet foi uma autoridade do Ministério da Saúde, né? E o que acontece? Como esse sujeito era uma autoridade, esse é um dos discursos sobre a vacina, no momento que ele publicou isso viraliza na mídia social. Porque ele é uma autoridade. Então, quando a gente faz o mapa, ele vai estar lá, né, isolado, lá bonitão, sozinho, influenciando a rede inteira. E, ao mesmo tempo, então, que eu estou olhando para essa rede, eu estou vendo qual é o discurso que está sendo constituído na rede desse outro lado aqui, que é que a gente vai usar uma análise de conteúdo, onde a gente está analisando a repetição das palavras e a gente vai classificando essas palavras de acordo com o sentido que foi dado para elas, né, naquele conjunto de dados. Então, aqui tem exemplos de discurso também, se usa muita imagem, hoje tem muitas questões visuais na desinformação, né? Então, se usa, em vez de texto, se usa uma imagem. Então, vejam o campo que tem para semiótica aí, gente. Também a gente tem um outro trabalho falando das estratégias, né, de legitimação, que eu não vou entrar muito agora, mas é como que esse discurso é legitimado. Então, se usa muito, por exemplo, a avaliação moral, o discurso do bem contra o mal, as pessoas de bem, as pessoas da virtude e as pessoas que são horríveis, que querem enganar e destruir a humanidade, as pessoas que querem me atingir. Se usam muitas historietas, né, que é a chamada mitopoiesis. Eu conto uma historinha para legitimar. O filho do porteiro, ouvi falar lá que o cara morreu porque explodiu um pneu na cara dele, mas na verdade botaram na certidão de óbito que foi Covid, é uma historieta. O que eu vou fazer? Eu vou repetir essa historieta e essa evidência, né, que é anedótica, ela passa a ser uma evidência dessa desinformação. Enfim, isso é uma outra ideia, né? Eu já estourei o tempo que a gente tem. A previsão era bem menor, então eu vou passar um pouquinho por cima disso.
Aqui também tem estudos com viés um pouquinho mais quantitativo. Aqui vocês vejam que a gente tem uma análise de conteúdo temática, né? Aqui a gente fez os temas. Esse aqui era sobre o WhatsApp. A gente fez os temas da desinformação no WhatsApp. Esse aqui também é um estudo de Twitter, né? De Facebook. A gente comparou grupos e páginas, né? O que circulava em cada um. Mas, enfim. Já terminando, então, né, para não ficar nenhum tempo para a gente debater, eu queria falar um pouquinho dos desafios da pesquisa aplicada hoje no Brasil, e particularmente desse tipo de pesquisa, que é a pesquisa em mídia social. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é a ética em pesquisa. Então, hoje é um momento que a gente precisa muito discutir ética em pesquisa, e particularmente ética neste tipo de pesquisa, que trabalha com dados públicos de mídia social, porque, de alguma maneira, esses dados podem expor as pessoas, esses dados podem expor sujeitos que não estão cientes dessa exposição. Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer urgente na nossa área, né? E eu sempre recomendo para os meus alunos para darem uma olhada nas recomendações da AIRNA, da Association of Internet Researchers, para a gente poder pensar um pouquinho nas influências que a nossa pesquisa tem na vida das pessoas. E como que a gente pode, muitas vezes, vocês sabem que hoje a gente está num país onde os pesquisadores, né, todo mundo é perseguido, onde essa exposição de alguém que, de repente, escreveu uma mensagem pública online de uma maneira inadvertida, né, vai acabar tendo diante da nossa pesquisa. Outra questão importantíssima é a gente pensar em novas abordagens, novas formas de lidar com esses dados para dar conta do fenômeno. E eu acho que a semiótica tem muito a contribuir. E são muito poucas coisas que trabalham, porque vejam assim, a minha perspectiva aí, essa perspectiva discursiva, ela é uma perspectiva dos estudos da linguagem. E eu acho que tem muita coisa aí que dá para fazer com outros métodos e com outras perspectivas para ajudar a entender ainda mais como que essas coisas hoje têm a dimensão que tem, como é a questão do fenômeno da desinformação sobre Covid, que por muitos é classificado como uma infodemia, né, uma pandemia informacional, e que tem um impacto gigante na vida das pessoas. Aqui no Sul, vocês sabem que a gente está numa situação caótica, né, de superlotação, enfim, já faz bastante tempo, já faz mais de mês, e as vacinas estão aqui, as pessoas não tomam as vacinas. Tem pessoas se recusando a tomar a vacina, porque as pessoas simplesmente acham que a vacina vai implantar um chip na cabeça delas, que a vacina vai fazer com que elas virem jacaré, que a vacina vai fazer com que elas virem, sei lá eu, um monstro, né? E é um negócio terrível para todos. Não, reparem, a gente tem vacinas, graças a Deus, mas são vacinas que têm uma eficácia de 50%, 60%. A gente precisa que todo mundo tome a vacina para conseguir conter a pandemia. Então, a gente não pode se dar o luxo de ter pessoas que não, por vontade própria, vão dizendo, não vou tomar, não quero tomar, não sei, não confio nessa vacina, porque isso é um problema. Quanto mais gente se recusa a tomar, menor a eficácia geral da vacina. Então, a gente precisa convencer as pessoas, e a gente espera que essas pesquisas, a gente vai fazer um white paper, né, a gente está para divulgar os resultados, de como que a gente pode tentar chegar nessas pessoas com um discurso que vá ajudar a convencer elas a ver, talvez, né, um pouco a razão da importância da vacinação. Então, outro desafio que a gente tem é a construção de redes de pesquisa, onde a gente possa se ajudar, a gente possa crescer, né, e a gente possa compartilhar o conhecimento de métodos, o conhecimento de teorias, o conhecimento de discussões que estão acontecendo sobre isso, capacitação com esses métodos, porque eu sei que é muito difícil, a nossa área é uma área que a gente não tem aula de estatística, né, de um modo geral. E é muito difícil, às vezes, a gente entender como isso é importante, como eu posso continuar fazendo pesquisa qualitativa sempre, mas saber entender o que aquele dado significa é importante para eu avaliar aquele artigo. Então, isso também é legal. A gente precisa de mais estudos críticos, né? Estudos que vão falar sobre a responsabilidade das plataformas, dos algoritmos, dessa governança algorítmica e desse capitalismo de dados que a gente tem hoje, porque as empresas se aproveitam desses dados, eles beneficiam governos, eles beneficiam esquemas de espionagem, né, e a gente não faz essa discussão hoje, né, de como que essa mediação, então, vai acarretar esses novos problemas. Gente, uma coisa que a gente precisa fazer muito na nossa área de divulgação científica, dizer o que a gente está fazendo,
E é uma coisa que a gente tem tentado fazer, não com muita eficiência, mas a gente tem tentado, dentro dos nossos 0 recursos, conseguir fazer algum tipo de divulgação científica, mas é importantíssimo fazer divulgação científica. Explicar para as pessoas, explicar para os leigos o que a nossa pesquisa significa e como que essa pesquisa pode ajudar, por exemplo, na criação de uma política pública, na criação de uma estratégia para ajudar a combater um problema, ou até mesmo pensar sobre esse problema, certo? A gente tem um desafio gigantesco no Brasil de financiamento. Gente, o financiamento está com uma depressão, assim, a gente literalmente não está conseguindo nenhum financiamento. A gente tem buscado muito financiamento no exterior e mesmo assim está difícil, porque o Brasil agora é um pária, né? Então ninguém quer saber da gente. Então está extremamente difícil e finalmente a gente precisa pensar em internacionalização, mas não internacionalização no sentido de só ver o que as pessoas estão fazendo de legal lá e trazer para cá. Porque eu digo para vocês assim, eu tenho uma certa andada, né, em alguns grupos do exterior, e a pesquisa que é feita no Brasil, ela não fica devendo para nada do que o pessoal faz no exterior. E assim, é impressionante que o pesquisador brasileiro tira leite de pedra. O pesquisador brasileiro consegue fazer coisas imensas com nada de recurso, porque a gente está acostumado a viver na penúria. Então, assim, e eu sempre digo isso, eu acho importantíssimo a gente pensar, a pesquisa no Brasil, ela é importante, ela precisa ser divulgada e a gente precisa também fazer um esforço nesse sentido. E eu acho que isso é um desafio gigante, né, para a gente também mostrar o que a gente tem feito. Bom, gente, eu só tinha meia hora, eu falei um pouquinho a mais, eu peço desculpas, aqui tem os meus contatos, se alguém quiser depois fazer uma pergunta que talvez não tenha tempo de responder, agradeço a vocês, agradeço o convite, e desculpem a minha super velocidade em falar, mas é que eu tinha tantas coisas para dizer e o tempo não ia dar. Excelente, Raquel. A gente está aqui, eu estou acompanhando os comentários, as pessoas estão encantadas com a sua apresentação, sensacional. Uma super aula. É tudo que a gente queria, né, Idar, quando você trouxe a sugestão. E eu fico imaginando quanta coisa que dá para extrair realmente de reflexão, de pensamento crítico, olhar para esses dados, entendendo como eles também podem desvelar, né, essas complexas relações. Uma coisa que você mostrou ali, que já me chamou a atenção, é que as polarizações, elas acabam só se aumentando, né? Quer dizer, não existe muita interação. Eu queria, possível que você comentasse por que isso não acontece, né? Quer dizer, e se acontece, como é que isso entra no sentido de romper com a lógica daquela discussão polarizada. E nós vamos também abrir aqui, né? Tem muitos elogios, muitos parabéns, muita gratidão, enfim. Mas eu acho que poderíamos começar, né, pensando naquela imagem das polarizações, enquanto as pessoas preparam suas perguntas, acho que daria para a gente começar a bater esse papo. Né? A gente não viu nada roxo, eu quis dizer, né? Uma coisa é vermelha, a outra é azul. Então, cadê o roxo? Já respondo, então? Vamos? Tá, então, assim, a polarização, ela é estratégica. Porque quando eu começo a polarizar uma conversação, né, como eu começo a dizer que um discurso é igual a time de futebol, se eu torço para um, eu não posso escutar o outro, o que a gente vai fazendo? A gente vai tornando as pessoas cada vez mais extremizadas, e é um processo que se autoalimenta. Quanto mais imerso eu estou num grupo que me diz que eu estou certo, quanto mais eu vejo que aquele discurso se reverbera nesse grupo, mais eu acho que eu estou certo. Então, imaginem que eu sou uma pessoa que já tinha uma desconfiança de vacina lá, já ficar pensando, cara, será que esses negócios de vacina aí funcionam? Imagina, os caras desenvolveram uma vacina em 3 meses, será que esse negócio funciona? Não sei. Aí, o que acontece? Eu estou lá num grupo e eu vou lá e expresso essa minha preocupação, e as pessoas começam a dizer, pois é, eu também penso isso, veja só esse negócio aqui que eu encontrei na internet. E diz que vacina, na verdade, é uma grande mentira. Aí daqui a um pouco eu diz, olha só esse negócio aqui que fala que a China está querendo implementar um chip na nossa cabeça para fazer com que a gente vire um radical esquerdista, ela é o comunista. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou me alimentando disso e parece que eu estou certo. Parece que eu estou cada vez mais certo. Veja só como eu estou certo. Isso vai me estremezando na minha posição.
E é muito difícil desextremizar as pessoas. Então, a gente vai tendo esse modelo aonde, como eu vou polarizando, como eu vou enquadrando politicamente a discussão, eu vou afastando as pessoas. Isso é um fenômeno que já vinha de antes de 2018, né, que já vinha de outras eleições anteriores, mas que se consolidou em 2018. E que hoje, com a pandemia, eu acho um negócio completamente irracional a gente polarizar a discussão de saúde pública que interessa para todos, né? Mas é isso que a gente faz. Muito legal, Raquel. Temos várias perguntas. Tem uma aqui do Fernando de Santos Almeida, que está pedindo para você comentar, Raquel, os desafios da pesquisa quando as plataformas sociais como Twitter, Instagram e YouTube mudam a disponibilidade dos dados. Como é que fica o uso das APIs nesse caso? Esse é um grande problema. Porque o que acontece? A gente tem essa questão, que é importantíssima, dos dados como valor da nossa sociedade, certo? As companhias, gente, hoje o grande valor são os dados. Eu consigo fazer propagandas extremamente direcionadas para você se eu souber quais são as páginas que vocês gostam, quem são as pessoas que vocês falam. Então, eu consigo ter perfis e direcionar um conteúdo específico para vocês, tá? E o Facebook e outras ferramentas têm feito isso sempre. Se vende ali, não é uma ferramenta gratuita, é vendida a publicidade. É vendido o valor ali, o que é vendido são os nossos dados, né? E o que eu acho que é importante a gente se dar conta? Que esse capitalismo que está em cima desses dados, esse capitalismo de vigilância, ele vai ter um aspecto fundamental aí, que é exatamente o fato de que, de posse desses dados, eu também tenho um insight nos nossos tipos de pensar, os nossos modos de pensamento. Enquanto sociedade, a gente pensa parecido, certo? A gente vai se juntar com pessoas que pensam parecido, pessoas que pensam como a gente, pessoas que têm vieses que a gente tem. E em cima disso, então, as companhias monetizam. Só que é evidente que o acesso dos pesquisadores a esses dados também gera problemas. Primeiro, problemas, né, que são relacionados à própria segurança dos dados e ao direito das pessoas à privacidade. Só que ao mesmo tempo que vocês trancam, que se tranca o pesquisador fora, não se sabe os problemas que aquela plataforma tem, não se sabe as questões pelas quais aquela plataforma pode ser responsabilizada, né? Então, é uma questão muito complicada aí, porque a gente está falando realmente de valor, certo? Então, é óbvio que as ferramentas vão tentando cada vez mais restringir o acesso aos dados, né? Não só gratuito, o acesso gratuito, óbvio. Se pagar, se consegue qualquer coisa. E eu acho que o que é mais perigoso é o fato de se deixar do lado de fora justamente aquelas pessoas que vão dizer, olha só, tem um problema aqui, olha só, tem um problema lá. E isso precisa ser trazido para a sociedade. Como, por exemplo, a responsabilidade das plataformas em permitir que pessoas como autoridades que eu falei ali continuem falando essas coisas. Continuem influenciando milhares de pessoas a não se vacinar, porque vão lá no Facebook e dizem, vacina é uma bobagem, não se vacine. Qual é a responsabilidade da ferramenta em dar essa plataforma e dar essa audiência para essa pessoa? Vocês entendem que é um problema sério. Você comentou também, Raquel, a dificuldade de financiamento para essas pesquisas que tentam investigar toda essa questão discursiva, né? Enquanto que as grandes empresas de marketing, publicidade, é exatamente ao contrário, elas conseguem ter acesso a esse conhecimento. Você sabe de alguma possibilidade de mudança nesse cenário, onde esses dados realmente são tão caros que só as grandes corporações têm acesso? Na verdade, a questão do custo desse tipo de pesquisa ele não é só do acesso aos dados, ele é do acesso, do processamento, ele é da análise. Então, por exemplo, esse é o tipo de pesquisa que a gente não consegue fazer se a gente não tiver computadores que têm muita memória, que têm um bom processador, porque o que acontece? A gente, às vezes, está montando um mapa desse para fazer uma análise que vai levar muitas horas. E se eu tiver um computador bom, se meu computador for ruim, lá pelo meio, né, passou 4 horas e aí o negócio tá pau.
Aí a gente faz aquela cara de, ai, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo. Então, são coisas lentas, são coisas que demandam muito tempo. Recursos como computadores, como manter um servidor para ter esses dados, armazenar e arquivar esses dados, são dados da ordem de terabytes, né? Então, a gente precisa realmente pagar para ter um servidor que vai fazer essa coleta, a gente precisa pagar. Então, é uma pesquisa cara. E a gente acaba fazendo do jeito que dá, né? Porque a gente não tem dinheiro. Mas, enfim, é isso. O problema do financiamento é um problema de silenciamento desse tipo de pesquisa. Isso é uma coisa que me preocupa. Então, hoje a gente tem um projeto de silenciamento de ciências humanas e sociais e um projeto de silenciamento total, porque justamente vem da nossa área, né, a visão crítica. Eu não estou dizendo que as outras áreas não tragam criticidade, tá? Mas é que a nossa área vai trazer uma crítica fundamental, mais qualitativa e mais, digamos, filosófica daquilo que está acontecendo ali. E veja que essa prática de financiamento que está saindo da nossa área para ir para as outras, né? É uma prática que a gente tem observado com muita força nos últimos anos, como se aquilo que se fizesse nas humanas sociais não fosse importante. Excelente. Olha, Raquel, temos tantos comentários de parabéns, dizendo quanto a sua explanação foi clara, e a gente tem só 3 minutos, então eu vou passar a palavra agora para o Aidar, né? E te agradeço muito. Acho que algumas pessoas perguntam de métodos, enfim, acho que a gente pode te chamar de novo, num outro contexto, de repente, para grupo de pesquisa, a gente junta 3 grupos, né, para poder ter uma outra reflexão e, de repente, já com todo mundo preparado, com mais perguntas direcionadas às pesquisas que a gente tem feito. O que você acha, Aidar? Não, acho ótimo. Eu, inclusive, gostaria de ouvir você falar mais sobre a parte discursiva, como que você trabalha no final, como é que entra o Foucault, o Fairclough, né? Como é que... Porque, por exemplo, a gente sabe que tem discursos mais amplos, né, que constrói, a gente pega perspectivamente, esse discurso do ódio veio desde 2014, 2015, né? Então, e como é que a gente trabalha, extrai, né, dessa coleta, essa, vamos dizer, a entrada desses discursos mais amplos, né? A gente sabe que tem, por exemplo, conexão com o discurso tradicionalista, inclusive, né? Na extrema-direita. Agora saiu o livro do Benjamin Teitelbaum, né, que fala justamente sobre isso. Então, mas, enfim, isso daí a gente precisa de horas, né? Não dá para a gente... Eu vou falar só rapidinho sobre isso, mas um negócio que é super interessante a gente olhar é como esses enquadramentos discursivos, eles não variam. Então, tem certos temas, certos modos de dizer que vem lá de 2013, que vem se reproduzindo, e o que acontece? Eles vão indo cada vez mais para uma extrema-direita extremamente conservadora, certo? E vão refletindo outros discursos que aparecem em outras partes do mundo, que eu acho fantástico, inclusive as mesmas colocações, as mesmas ordens de valor. E a gente vê que isso reverbera nas pessoas. Então, são enquadramentos muito específicos, são modos de dizer que as pessoas reconhecem. O discurso nacionalista, por exemplo, que ele vem lá de 2013, da bandeira do Brasil, do patriotismo, né? Essa é uma coisa que tem aparecido que vem lá em 2013, vem aumentando e vai pulando de um lado para o outro, né? Sempre nesse espectro da direita, até chegar um discurso mais extremado do outro lado. As pessoas vão, né, reverberando isso vai fazendo sentido, é um enquadramento que me lembra um discurso que eu já concordava, então eu vou me sujeitando a ele. Mas, enfim, eu só falei um pouquinho, mas tem um monte de coisa legal para a gente discutir sobre isso. Interessante. Eu acho que isso cruza também com uma questão de uma análise das paixões também, dos afetos também, que cruza com as... Mas, enfim, são coisas muito longas aí para... Mas, enfim... Muito obrigado, Raquel, acho que foi ótima, enfim, foi uma pré-conversa, acho que espero que a gente possa ter mais tempo no futuro para aprofundar todas essas questões, enfim, seja bem-vinda sempre aqui, né, Lúcia? Isso, fica esse convite. Raquel, vamos juntar os grupos que tenham alunos pesquisando, rede, vamos te chamar, vamos nos aproximar. Que seja o início de novas conversas. Gente, a gente está sempre disposto a qualquer tipo de parceria, a fazer curso, a qualquer coisa, assim, isso realmente é uma coisa que a gente tem se dedicado bastante, claro, né, dentro do tempo possível, porque a gente acha importantíssimo para o fortalecimento da área no Brasil, né,
que a gente consiga se conectar mais. Com certeza. Legal. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. As perguntas que não deu para responder, eu de repente posso responder no Twitter, ou vocês podem mandar um e-mail, enfim, alguma coisa, e a gente conversa depois. Muito obrigada, viu? Obrigada.